Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pitada de Reumato. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning e hoje é a nossa quinta aula da nossa série de aulas sobre artrite séptica bacteriana. Hoje eu falarei aqui com você sobre o quadro clínico e os fatores de risco para a artrite séptica bacteriana gonocócica. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! A artrite séptica bacteriana gonocócica ela é bastante importante também para nós. Por quê? Primeiro, nós sabemos que a gonorreia é uma DST bastante prevalente ainda na nossa população, causada pelo Neisseria gonorrhea. E também que a sua via de mais fácil transmissão é pelo sexo vaginal, mas também sexo anal e oral. Pode ocorrer também no pós-parto ou infecções endometriais, isso acometendo o recém-nascido. Gostaria de destacar aqui novamente com você, já foi comentado na aula de agentes etiológicos, mas é muito importante a gente frisar o seguinte: o Neisseria gonorrhea ele é o agente etiológico mais comum da artrite séptica nos indivíduos abaixo dos 30 anos sexualmente ativos. Isso aqui tem que estar tatuado no teu cérebro. Quando você for então examinar um paciente com monoartrite aguda, por exemplo, você deve sempre estar pensando, se for um indivíduo sexualmente ativo, jovem, principalmente abaixo dos 30 anos, no gonococo. Combinado? E quem é a população mais acometida? Os jovens saudáveis, sexualmente ativos. Principalmente mulheres. As mulheres são mais acometidas do que os homens, principalmente naquele período menstrual, perimenstrual, ou também a própria gestação ao pós-parto. Isso porque é uma alteração ali no local, por exemplo, alteração do pH, que podem favorecer então a infecção pelo gonococo. Nós sabemos que a artrite séptica gonocócica, a infecção gonocócica generalizada, ela ocorre em cerca de 1 a 3% dos casos de gonorreia. Sobre o quadro clínico da artrite séptica gonocócica, o que nós sabemos? Ele pode ocorrer nos primeiros dias ou vários dias após o contato sexual. O tempo é muito variável, porém, há uma coisa que chama muita atenção, principalmente nas mulheres. 50% das mulheres iniciam o quadro uma semana após o início menstrual, da menstruação. Isso por alterações locais, por exemplo, do pH, como comentei aqui com você anteriormente. Importante destacar aqui uma coisa também. Fique esperto com isso, que apenas 25% dos pacientes apresentarão sintomas geniturinários. Então não espere que o teu paciente chegue com um quadro clássico de desconforto urinário, de desura ou de secreção, de descarga uretral, por exemplo. Principalmente as mulheres tendem a ser ainda mais óligo ou assintomáticas. Apenas 25% deles terão as queixas aí clássicas. E o quadro clínico, ele tem uma característica que nós temos que sempre buscar, que é a síndrome artrite-dermatite. O que é essa síndrome artrite-dermatite? Do ponto de vista articular, ela apresenta uma poliartralgia migratória de grandes articulações, poliartralgia ou até uma poliartrite migratória de grandes articulações que depois de um tempo tendem a localizar-se em uma única articulação. A articulação mais acometida novamente é o joelho aqui também, mas pode ter outras articulações acometidas, tornozelo, cotovelo, punho, até interfalangianas das mãos podem ser acometidas. Esse é o quadro articular. Nós também sabemos que 2/3 dos pacientes apresentam tenossinovite. Esse é um achado bastante característico também que chama a atenção para a artrite séptica gonocócica,
devemos procurar tenossinovite nesses indivíduos e 2/3 deles apresentam a dermatite. O que seria a dermatite então? Seriam lesões, em geral de 2 a 10 lesões, podem ser máculas, pápulas, pústulas ou vesículas, que localizam-se geralmente nas extremidades. Também pode ocorrer no tronco, mas o mais clássico ali são extremidades e são indolores e não pruriginosas. Portanto, se você não procurar, a maioria das vezes o paciente não vai se queixar para você. Se ele está com uma dor articular tão importante, ele nem vai notar aquela lesão de pele dele que não coça, que não dói, que não incomoda ele. E há uma grande pista aqui para a gente pensar sim na artrite séptica gonocócica. Fatores de risco então para a artrite séptica gonocócica. Qual é o principal fator de risco? Relação sexual. É a relação sexual. Portanto, fator de risco principal, práticas sexuais de alto risco. Nós também temos alterações no ambiente local do colo do útero, como comentei aqui anteriormente com você, mudanças no pH que ocorrem durante a menstruação. Deficiências congênitas ou adquiridas do complemento. E por que isso? O gonococo ele é um agente encapsulado, onde nós necessitamos do sistema complemento para combatê-lo. Pessoas que têm uma deficiência do sistema complemento vão ter uma dificuldade então de combater o gonococo. Por exemplo, pessoas que já nascem com uma deficiência congênita do complemento, de C2, de C4, de C1q, de alguma subunidade do complemento. E pessoas que têm doenças que consomem complemento. Qual, por exemplo, que você conhece bem? O lúpus eritematoso sistêmico. Então nós sabemos que os indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico, além de estarem expostos ao Staphylo aureus clássico, eles também estão mais expostos a agentes encapsulados, como o gonococo e o Neisseria meningitidis também, por exemplo. Combinado? E por último, asplenia ou disfunção retícula endotelial, que pode ocorrer também no lúpus e na anemia falciforme. Se você gostou desse conteúdo da aula, comente, compartilhe, dê sugestões, chame os seus colegas para estarem nos acompanhando aqui. Conto com você, junto conosco, na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.